tema de hoje é lidando com pessoas difíceis. Será que você lida com pessoas difíceis na sua casa, no seu trabalho? E vamos separar só dois aspectos aqui. Quando algo te incomoda e é só com você. Então vou dar um exemplo, você trabalha e parece que o teu chefe ele acorda para atrapalhar o seu dia, pelo menos é essa a sensação que você tem. A gente precisa só prestar atenção se de fato isso está acontecendo ou se você está se sentindo no que a gente chama de síndrome de persecutoriedade. Então, não, estão me atrapalhando, porque às vezes a gente está tão estressado, tão angustiado, que a gente de fato acredita que os outros estão ali para atrapalhar a nossa vida. Então a gente precisa só separar um pouquinho o contexto, entender, por exemplo, um chefe que chega e não dá bom dia para você, você se sente super magoado ou magoada. Será que ele faz isso só com você? Ou será que é o jeito dele, ele faz isso com todo mundo? Ah, faz isso com todo mundo. Pô, mas eu não gosto. Claro, você tem o direito de não gostar. Agora, por que será que pega tanto para você e para, por exemplo, o seu parceiro ou parceira ali de mesa que trabalha junto com você, para ele tanto faz como tanto fez? E se pega para você, você tem que conversar. Agora, mudar o outro não está no nosso controle. Então, o primeiro pensamento é, bom, o outro não está no nosso controle, o que está no nosso controle, e olhe lá, é como a gente lida com cada situação. Eu tenho dois caminhos, ou eu converso e faço um acordo de convivência com essa pessoa que eu chamo de pessoa difícil, ou eu realmente vou buscar um outro setor, uma outra área na empresa, mudar de liderança, enfim, existem caminhos possíveis, né? E o outro contexto que eu estava dizendo é o contexto daquela pessoa que realmente destoa no sentido de promover um ambiente de trabalho saudável, prazeroso, participativo, colaborativo. Existem realmente algumas pessoas que, num senso comum ali dentro daquela organização, daquela empresa, a maioria acredita que é impossível conviver com essa pessoa. E a gente se pergunta, né? O que uma pessoa como essa, que de repente, vou trazer um exemplo, numa reunião faz questão de humilhar as pessoas, faz questão de mostrar que é superior, que sabe mais que os outros, usa de agressividade com todos à sua volta, porque uma coisa é o tolerável, é o suportável, você consegue lidar, não trabalha toda hora com a pessoa, então você consegue lidar com a situação. Agora, se você o tempo todo está trabalhando com essa pessoa, reunião 2, 3, 4 por dia, visita cliente com essa pessoa, aí fica bastante complicado, porque você vai ter que ter uma resiliência, um nível de resiliência e de autocentramento e de não se deixar afetar pelo outro enorme. E muitas vezes não dá. Tem dia que você acorda, né, nós todos acordamos e a tolerância não está lá aquelas coisas, está difícil de engolir. E o que acaba acontecendo, né? Quais são os desdobramentos? Discussões, conflitos dentro da empresa, ou você evita de trabalhar com aquela pessoa para não estar em contato, a tua produção do seu próprio trabalho acaba caindo, você acaba sendo afetado, né? A gente ouve relatos de pessoas que são tão assediadas, e é esse o nome, quando a gente está falando dessa outra pessoa que, para além de você achar difícil, de uma maneira geral, essa pessoa é muito difícil no relacionamento com o outro para todos, realmente você tem que refletir como fazer para lidar com ela, ou não, ou simplesmente denunciar num canal de confidencialidade. Por isso eu dizia, assédio, isso tem nome, assédio moral. Eu tenho que aceitar um assédio moral, então eu tenho uma pessoa que realmente chama a minha atenção na frente de todo mundo, não só a minha como dos meus colegas, fala alto, dá soco na mesa, faz piadas questionáveis. Eu tenho que aceitar isso? Ou hoje existem espaços importantes dentro de um RH, dentro de um canal confidencial, onde você possa sim trazer a questão, conversar sobre isso e fazer uma denúncia sigilosa, por que não? Isso em caso de fato extremo
nesse segundo contexto que eu trouxe. Agora, não menos importante é entender como que é a sua relação com o outro e o quanto o outro te invade, te afeta nas mínimas coisas. Na sua mesa, alguém pegou algo e não pediu emprestado, por exemplo, mas pegou, usou. E isso já te tira do giro, já te transtorna. Talvez seja a hora de entender por que essas coisas, as pequenas coisas ou as grandes coisas, te afetam e te trazem sofrimento na tua relação com o outro. Isso falando de um contexto mais de trabalho, né? Agora, pensando um pouco sobre o contexto afetivo, amoroso, eu tô me relacionando com uma pessoa, mas ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, muito difícil, geniosa. Eu acho um barato quando alguém fala assim, nossa, tão pequeno, falando de alguma criança, e já genioso, com um glamour, né? Olha que bom, tem uma personalidade forte. Muitas vezes não é questão de ter personalidade forte, é questão de estar com tanto conflito interno que fica com dificuldade de se relacionar com o outro, seja com um amiguinho, ou seja, agora falando de adulto também, né? Nossa, a pessoa é muito geniosa, né? Excêntrica, dependendo do grau dentro de uma empresa, diz que é excêntrica. Então, o relacionamento, voltando para o relacionamento afetivo, é o jeitão dele, ele é assim mesmo, né? Não responde, a gente fala bom dia, não, o meu namorado só responde bom dia depois das 11 da manhã, até lá ele diz que ele não acordou. Então, como que é conviver com uma pessoa que simplesmente vive no seu mundo e não consegue compartilhar? Bom, pode ser uma opção. Se isso não te afeta, se isso não te traz sofrimento, não vai aqui nenhum juízo moral quanto a isso. Não, eu vivo feliz com a pessoa assim. Bacana. Segue em frente na construção desse relacionamento, porque você está aceitando o outro diferente de você. Você está aceitando a diversidade. Muito legal. Agora, o que eu estou dizendo é quando você está se relacionando com alguém, esse alguém tem um perfil mais agressivo e você simplesmente diz o jeito dele, mas está sofrendo. Mas tem medo de falar com a pessoa. Então aqui vai um sinalizador, né? Se você precisa chamar uma DR, a famosa discussão de relação, com o seu parceiro ou com a sua parceira, e você tem medo de conversar com essa pessoa que você convive, que você pretende construir, de fato, um afeto, uma relação, tem algo complicado aí, né? Por que medo? O que vai acontecer se você trouxer as suas questões, se você pedir, se a pessoa pode ser flexível e mudar algum tipo de conduta ou comportamento, se isso é possível ser feito, se acordos são possíveis. Então, falando de lidar com pessoas difíceis, eu acho que o caminho mais importante é esse, primeiro, é você entender por que te pega tanto, por que te afeta e te traz sofrimento e responder onde está colado isso. Eu acho que é interessante pensar por esse caminho. E um outro caminho é o famoso feedback, ou ADR. Vamos conversar sobre isso, vamos lidar com essa situação e não colocar aí esse conflito embaixo do tapete e depois ficar angustiada e a coisa vai aumentando, enfim. Chamar para conversar também talvez seja uma tarefa difícil. Então, aqui vou mandar algumas sugestões para vocês. Primeiro, não chama para conversar essa pessoa, não chama para conversar a hora que você está irritado, a hora que você está a ponto de explodir. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Aguentam, são maltratados em reunião e tudo mais, até chegar naquele momento que você perde o giro, perde a cabeça e aí grita, pede demissão, enfim. Então a minha sugestão é, não deixa para conversar na hora da irritação. Respira, espera e seja estratégico para chamar para conversar e fazer acordos com essa pessoa. Eu acho que isso é muito interessante e ter uma conversa generosa, porque eu acho que dar feedback é generosidade, com transparência, com clareza. Se você se sente desconfortável, de repente peça ajuda, uma mediação, por que não? Existe falando de trabalho, né? Existe um RH numa empresa que é para dar essa sustentação,
para que você possa dizer de forma clara que não está legal, que você está se sentindo invadido, que você está sofrendo com alguns posicionamentos do outro. Então é muito interessante às vezes ter alguém para ajudar esse meio de campo. E com o seu afeto, com o seu amor, né, a sua parceira, o seu parceiro, também não é diferente. Muitas vezes falar direto é muito difícil. Então escolher um momento oportuno e pedir ajuda profissional, de repente, fazer uma psicoterapia de casal, parece que pode ser uma solução. Então, pessoas difíceis para quem? Para todo mundo? Ou essa pessoa é difícil para você? Só para você? E como lidar com isso e quais são suas escolhas? Se você gostou, deixa aqui o teu like, que você gostou, a tua inscrição e a gente se vê num próximo vídeo. Não esqueça de mandar suas perguntas, sugerir temas no contato@claudiaribeiro.net ou aqui mesmo no canal. Até lá!